ensinos preciosos, recados que veio de Deus para nós. E nós precisamos valorizarmos estes ensinos, estes conselhos, estas mensagens que é para o nosso bem, é para a nossa felicidade, ajudando-nos a entender e compreender o valor da união em famílias. Portanto, prezados, mas é preciso cultivar no Espírito esta fé que professamos. Eu digo, eu sou apostólico, então eu devo provar que sou apostólico. Eu não posso negar a minha fé, pois se eu professo que sou apostólico, os meus exemplos, meu bom exemplo, precisa condizer com o que eu falo, que professo que sou apostólico. Assim somos todos nós. Toda pessoa que professa ser apostólico, mas não obedece à doutrina, à disciplina desta igreja, guarda no seu espírito mau sentimento, rancores, raiva, ódio contra alguém, que não tem paz no seu lar. Então, prezados, não está cultivando no seu espírito a fé que professa. E nós estamos vivendo neste mundo onde foi criado um reino chamado o reino do mal. Um reino que só criou a maldade. Um reino que veio para escravizar a humanidade. Um reino que escraviza. Um reino que luta para tirar as virtudes do Espírito do verdadeiro Filho de Deus. Um reino que procura infiltrar no coração e no espírito das pessoas os maus sentimentos, como o ódio, a raiva, a inveja, o orgulho, a vaidade, a soberba, a ganância e a avareza e muitos outros sentimentos, para tirar as virtudes do Espírito do verdadeiro Filho de Deus. E nós precisamos tomarmos muito cuidado com o nosso bom exemplo. Nós precisamos dar exemplos de verdadeiros filhos de Deus. Nós precisamos mostrar para o mundo, através do nosso bom exemplo, de verdadeiros filhos de Deus. A nossa responsabilidade diante de Deus é muito grande. E também diante desta humanidade, onde convivemos, onde trabalhamos, onde estudamos, onde compramos e aonde vendemos, por onde passamos, nós devemos dar exemplo de apostólicos. Nós devemos representar o reino de Deus. Nós devemos representar o Consolador prometido por Jesus. Nós devemos anunciar ao mundo a salvação através do nosso bom exemplo. E não podemos dar lugar ao mundanismo. Não podemos deixar que o nosso espírito seja influenciado com as ilusões deste mundo. Muitas das vezes, há pessoas que vêm para a igreja, aprendem, ouvem, mas não a praticam, não cultivam a sua fé. Então é como aquele homem insensato que construiu a sua casa na areia. Quantas pessoas começam a sua carreira de fé, mas com determinado tempo, quando vai surgindo as lutas, vão dando lugar a pensamentos, vão dando lugar aos sentimentos pecaminosos, como os sentimentos carnais, e passam a ser dominados pelos sentimentos da carne, e passam a ser influenciados, e acabam perdendo a fé, e acabam acontecendo como aquele homem que construiu a sua casa na areia. Olha a diferença do apostólico que constrói a sua casa na rocha. O que é construir a sua casa? Edificar a sua casa na rocha, com alicerce, com bases,
Colunas, que é a sua fé, que é a sua confiança no poder de Deus, é a sua confiança no poder de Jesus, é a sua confiança na pregação desta igreja, que é uma pregação perfeita, é uma pregação, é uma mensagem que não engana e não ilude a ninguém, é uma mensagem esclarecedora, é uma mensagem que ilumina a nossa mente, ilumina o nosso espírito e faz-nos entender que nós precisamos ser submissos a Deus e não podemos fazer a nossa própria vontade. Porque Deus criou para o nosso corpo um espírito, aonde ele está. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que habita o Espírito de Deus? É o Espírito que Deus criou para habitar nesse corpo. E esse corpo precisa ser honrado. Esse corpo não pode fazer parte do pecado. Esse corpo não pode ser instrumento para o pecado. É um instrumento para Deus. É um vaso do Espírito de Deus. E não para o espírito da imundície, para o espírito da ilusão, que vem escravizando, matando o corpo, destruindo o corpo e matando o espírito. Porque o pecado é como uma peçonha mortal, que mata o espírito, destrói a carne e mata o espírito. Por isso, prezados, a partir de quando conhecemos a Igreja Apostólica, quando tivemos a oportunidade de ouvir as mensagens dos céus, os recados de Deus, nós fizemos um compromisso com Deus. Nós não fizemos compromisso com o mundo. Nós não fizemos compromisso com o poder do mal. Porque até então nós sabemos que se fizermos um compromisso com o poder do mal, nós vamos arcar com as consequências. Então nós fizemos um compromisso com Deus. Se nós prometemos a Deus de sermos fiéis, nós temos que ser fiel. Nós não podemos ser fingidos. Nós não podemos ser falsos. Porque Jesus disse que no meio do seu rebanho teria lobos vestidos de ovelhas. Então nós não podemos ser falsos. Nós não podemos ser enganadores. Nós não podemos ser fingidos. Fingir que somos apostólicos dentro da igreja, mas no lar não é apostólico. No lar desentende. No lar não dá um respeito para com os filhos. No lar não dá um respeito para com a esposa. No lar não dá um respeito para com o esposo. São conversas desnecessárias, brincadeiras indecentes, palavras imorais, não respeitando os filhos, não respeitando o lar. Um lar cheio de briga, um lar cheio de contenda, um lar cheio de ciúme, um lar cheio de desconfiança, não pode ser um lar onde pertence a Deus. Não pode ser um lar que seja visitado pelos santos. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles estão sempre visitando os lares, mas para receber a visita destes santos, é preciso sermos fiéis. É preciso que o nosso lar esteja em comunhão com Deus e com o reino dos céus, para receber a presença de um santo, irmãos que vêm de Deus, para nos visitar. E nós precisamos constantemente, porque se nós temos o reino dos céus, se nós temos os santos e anjos que nos visitam, também do lado oposto, tem espíritos maus que queiram visitar os lares, trazendo brigas, trazendo contenda, trazendo desavença, trazendo ciúmes, infiltrando no pensamento a desconfiança de um para com o outro. Então o inimigo também, ele luta para destruir os lares, para tirar a paz, para tirar a felicidade, para tirar a alegria do lar. Ele luta. E ele quer o que é de Deus. Ele luta para roubar a nossa coroa de glória. Olha o quanto que ele lutou contra a Santa Avó Rosa.
Olha o quanto que ele lutou contra o nosso profeta irmão Aldo. Quanto ele lutou? Quanto foi a luta dele para roubar a coroa de um profeta escolhido, predestinado para cumprir uma missão nesta terra, conduzir um povo, tirar um povo da escravidão do pecado. Muito ele lutou, mas ele não conseguiu, porque o profeta de Deus foi escolhido e predestinado para cumprir a sua missão até o fim e não deixar-se levar pelo desânimo, pela timidez, pela falsidade. Por isso ele foi coroado como o último profeta de Deus. Mas o inimigo lutou. Agora, o que o inimigo faz? Ele está lutando para roubar a nossa coroa de glória. E nós devemos escondê-la. Não podemos fazer como aquele homem insensato que construiu a sua casa na areia. Então, se construir a sua casa na areia, quando vem as lutas, os problemas, as dificuldades, aí o que acontece? Aquela casa vai se desabar, vai perder a fé por completo, vai tomar uma decisão, até então nem vem na igreja mais, porque acabou a fé, extinguiu a fé, perdeu o ânimo, perdeu a esperança, deixou-se levar pelas ilusões desse mundo. Irmão, nós temos que tomarmos muito cuidado com o que o mundo vem oferecendo e irá oferecer ainda mais, principalmente a juventude. Muito, muito, muito cuidado com as festas profanas. Dê um bom exemplo de apostólico, aonde estiver. O apostólico não pode viver de gritaria, de zombaria, de brincadeiras indecentes e imorais. Ele tem que se apresentar como um apostólico e como uma apostólica, diante da sociedade, não dando mau testemunho, um mau exemplo, porque nós temos que representar o Consolador e o santo profeta irmão Aldo, aonde nós estivermos. E as pessoas vão perceber, mas que apostólico desobediente. A igreja dele não ensina assim, a igreja dela não ensina assim, porque eu sei. Eu também ouço o programa de Hora Milagrosa, eu acesso às reuniões online, eu vejo muito bem. Isso não é procedimento de um apostólico e de uma apostólica. Entenderam bem, irmãos? E se eles cobrarem, eles têm razão. Porque nós fizemos um compromisso com Deus. Nós fizemos um compromisso com o reino dos céus. E o nosso Deus espera de nós darmos este bom exemplo, para que Ele, Deus, possa salvar muitas outras almas, através da nossa mensagem. A nossa mensagem não é só através de púlpito, programa Hora Milagrosa, mas nós transmitimos uma mensagem através do nosso ser. Nós poderemos transmitir uma mensagem. A pessoa olhar em nós e perceber em nós as virtudes, porque o nosso espírito não é contaminado pelo pecado. O nosso espírito não pode ter mancha do pecado. Ele tem que ser um espírito semelhante ao Espírito de Deus, porque nós fomos criados à semelhança dele, Deus, e o nosso espírito não pode ser diferente, tem que ser igualado ao Espírito de Deus, porque o nosso espírito foi criado por Deus, e o objetivo dele, Deus, é que esse espírito retorne para o seu lugar de origem, que é o reino dos céus. Por isso nós precisamos lutarmos para preservarmos esta fé apostólica, as qualidades de nosso espírito, que nós já adquirimos com tantas lutas da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para tirar do nosso espírito algo que estava tão difícil, e a Santa Vó Rosa conseguiu atirar, que há sentimento tão enraizado no espírito, que é difícil de tirar, como o ódio, a raiva, a inveja, o orgulho, são sentimentos ocultos, que não aparece aparentemente, mas está enraizado no espírito. E a Santa Vó Rosa luta com as mensagens a conseguir tirar aquele sentimento e colocar em as virtudes divinas, para se tornar um espírito de pureza, de nobreza, de qualidade, de verdadeiros filhos de Deus. Portanto, prezados, guarde esta mensagem.
Aqui está. Prezados irmãos e irmãs, olha bem. Somente crer na palavra da verdade que anunciamos não é o suficiente. É necessário também praticar os ensinos, a doutrina e a disciplina de nossa igreja em seu viver. Preceitos estes de grande valor e elevada moral. Muitas pessoas aí fora creem também. Eles creem que existe Deus, eles creem em Jesus, até muitos creem em Maria Santíssima, mas não obedecem. Então, se alguém dizem que crer, mas não obedece, não pratica os ensinamentos, a doutrina de Jesus, é uma fé sem obra. E Jesus diz que a fé sem obra ela é nula. Não adianta dizer que tem tanta fé, mas não tem obras. Então aí está a verdade. Não podemos construirmos a nossa casa na areia. Nós construímos na rocha, por isso nós estamos aqui. Com a nossa fé afirmada na doutrina, na disciplina, nos conselhos santo e sábio que nós recebemos, que veio de Deus. Veio diretamente de Deus, por isso nós pregamos com certeza que nós estamos pregando a verdade, porque nós aprendemos com quem foi diante de Deus e aprendeu com Deus, buscou com Deus para nos ensinar. Por isso que nós cremos nesta verdade e anunciamos esta verdade, porque temos a certeza que aprendemos diretamente de Deus, porque tivemos entre nós o Consolador prometido por Jesus e o profeta de Deus que nos ensinou 44 anos, nos ensinando as verdades do reino dos céus, porque ele aprendeu com Deus, para poder conduzir o seu povo, ensinar o seu povo, para hoje nós sermos um povo vencedor, um povo preparado para vencer. Mas precisamos confiarmos e obedecermos estes santos e sábios conselhos. Amém. Prezados, guarde essa mensagem. Guarde esses ensinos. E vamos fazer o fechamento da nossa santa reunião, também com uma mensagem cantada, entoada pelos nossos componentes do coral, que irão apresentar o hino, o coral, símbolo do amor. É o título da mensagem que nós vamos ouvir.
as mensagens dele, Santo Irmão Aldo. Muito nos ensinou a ser como ele era e é. Ele nos ensinou a ser humildes. Ele nos ensinou a ser mansos. Ele nos ensinou a união. Ele nos ensinou o amor. Ele nos ensinou a paciência. Todos que aprenderam a ser como ele, irmão Aldo, foram felizes e estão sendo felizes e bem-aventurados, vivendo o exemplo que ele deixou, um legado que ele deixou para nós, seu amor, sua bondade, sua simplicidade, um bom exemplo de um verdadeiro servo de Deus. Prezados, eu quero agora, em primeiro lugar, agradecer aos nossos irmãos, componentes do coral, regentes, adjuntos, músicos, todos que compõem esse coral. Despertem esse dom que Deus lhes deu. Saibam que estão servindo o reino dos céus. Saibam que estão ajudando a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo a salvar almas através das mensagens cantadas. Também quero agradecer aos nossos irmãos obreiros, diáconos e diaconisas, que com o seu trabalho, cooperando com o seu trabalho, nos ajudando nesta santa reunião. Aos nossos irmãos membros, às pessoas de mais idades, às criancinhas, aos jovens, e também há uma pessoa que está em nosso meio, que dificilmente vem na igreja, uma senhorinha de bastante idade, estão conosco nesta santa reunião, porque tem dificuldade para vir na igreja, mas sente esse amor, esse desejo em sua alma, essa sede de vir na igreja, saciar a sua sede, fortalecer a sua fé e o seu espírito. Eu agradeço a todos, e também agradeço aos nossos queridos e amados internautas, que estão conectados conosco, que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, todo o reino dos céus possa lhes conceder o recompenso para estar conosco, sempre acessando as nossas reuniões e acompanhando os trabalhos de nossa Santa Igreja Apostólica, até mesmo os eventos que é realizado em nossa Santa Igreja Apostólica. O meu muito, muito obrigado a todos de coração. Que a graça dos céus recaia sobre todos. Amém. A gentileza dos irmãos que estão sentados, que puderem se colocarem em pé, nós vamos fazer a oração, encerrando a nossa santa reunião desta noite, deste domingo. Senhor Deus, Pai, querido Deus, bondoso, amoroso, poderosíssimo, Pai, é inexplicável o poder do Senhor. Pai, com este poder glorioso, criou os céus e a terra, criou os planetas, criou o planeta Sol. Com este poder mantém no equilíbrio o sistema solar. Com este poder glorioso, Deus criou outras belezas, maravilhas existentes nesta terra. Pai, mas nós sentimos em nossa alma, em saber que o Senhor Deus, o de mais precioso que o Senhor criou, é os frutos do amor do Senhor, da sua criação, que é o próprio ser humano. O Senhor criou, Pai, com o objetivo de viver nesta terra, cumprir a sua missão, mas com um espírito privilegiado, um espírito preparado, um espírito de virtudes com as mesmas qualidades do Senhor Deus, para retornarem ao seu lugar de origem. Por isso que o Senhor Pai criou também o seu próprio Filho primogênito, que reinou com o Senhor na tua glória, e depois o Senhor Deus enviou a esta terra, para trazer as boas novas de salvação, para que ele, Jesus, pudesse representar o Senhor Deus nesta terra, manifestar a sua glória e seu poder.
e através do seu sacrifício, do seu sangue inocente, Ele, Jesus, salvar o pecador. Olha o grande amor do Senhor Deus. Por isso nós somos gratos e reconhecidos e exaltamos o seu grande poder, Pai querido. Também, muito nós exaltamos o poder dele, Jesus. A missão que ele cumpriu nesta terra: salvar o pecador, tirar a criatura do domínio do pecado, pregar o seu santo evangelho, selar o seu santo evangelho com o seu sangue inocente. Muito, muito obrigado, Jesus. Olha aí os frutos do seu amor, que são almas preciosas, que da qual o Senhor Jesus, através da restauração desta igreja, vem preparando e salvando almas para a glória do nosso Deus. Também nós agradecemos, louvamos e glorificamos a nossa Mãe Maria Santíssima, por ter dado a oportunidade ao nosso Deus de enviar o seu verbo divino a esta terra, fazer conhecido o poder de Deus, revelar os mistérios do reino dos céus. E também nos deixou a promessa preciosíssima, a vinda do outro Consolador, que se deu na pessoa da nossa querida Santa Avó Rosa, que muito nós amamos e muito adoramos, porque ela é o nosso sustentáculo, é a nossa fortaleza, que nos consola, que nos alimenta, que nos fortalece e nos ajuda nas lutas do dia a dia. Muito, muito obrigado, Santa Avó Rosa, pelo seu grande amor. Também o Senhor Profeta, irmão Aldo, pelos teus santos e sábios conselhos, pelas suas palavras que veio até nós, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos alimentar e para nos preparar, para nos dias de hoje, sem a missão do Senhor aqui na terra, em seu corpo físico. A Igreja Apostólica está seguindo, porque o Senhor Primaz deixou preparado com as suas mensagens. Agora, ó Pai, eu suplico, Senhor Deus, eu invoco o teu poder, que esse poder seja manifesto na vida dos teus filhos, nos hospitais, nas casas de saúde e maternidade, levando o consolo e a paz, curando as enfermidades, libertando os oprimidos e cativos, perdoando os contritos que se arrependem dos seus pecados. Santa Avó Rosa querida, dê a oportunidade àquelas almas que já pertenciam ao reino dos céus, porque eram desta igreja, se desanimaram, perderam a fé, perderam a confiança e afastaram deste caminho. Santa Avó Rosa, a senhora é poderosa, a senhora é misericordiosa, dá mais uma oportunidade para que eles possam voltar a pertencer à família apostólica. Eu também rogo a senhora, vó, em favor de toda a Irmandade Apostólica, todo o ministério da tua igreja, da nossa direção, do nosso conselho deliberativo, porque junto ao ministério e toda a igreja apostólica, nós vamos levando avante a obra desta igreja apostólica, até quando Deus permitir. Também eu rogo em favor desta humanidade sofredora. Santa Avó Rosa, tenha misericórdia das pessoas que sofrem tanto. Eu rogo em favor dos nossos governantes, para que nós possamos ter um mundo melhor para se viver. Esses pedidos, esses nomes que estão nesta caixinha, a senhora sabe, conhece a necessidade e a fé dos teus filhos. Compadeçam deles atendendo os seus pedidos. Ó meus prezados irmãos e irmãs, nós cremos, nós confiamos que neste momento nós estamos recebendo a bênção do Pai que está recaindo sobre nós por ser seus filhos. A bênção de Jesus de Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa, o Consolador, a bênção do Santo Profeta, irmão Aldo. Estas bênçãos estão recaindo também sobre os nossos queridos internautas e aos nossos ouvintes do programa Hora Milagrosa. E com estas bênçãos temos a certeza que seremos felizes e bem-aventurados, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para todos.